Glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? É maravilhoso, o motivo da nossa fé e de crermos no amanhã é porque nós acreditamos que Ele vive, amém? Paz do Senhor Jesus. Camila, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, todos vocês aqui presentes, amém? E vocês que estão nos acompanhando, de algum lugar aí, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que Deus ilumine o seu caminho, em nome do Senhor Jesus, e continue crendo que aquilo que você está colocando diante de Deus, Deus está vendo, e Deus está ouvindo as suas orações, e Deus está trabalhando nas suas orações, amém? Amado, nós precisamos ter paz com Deus. Ele é a paz que excede todo entendimento. Paz com Deus, amado, é você saber que o que aconteça, o que acontecer, Deus sabe o que está fazendo. Não importa o que aconteça, Deus sabe o que está fazendo. Quando eu me converti, logo no primeiro dia, o homem de Deus disse: aconteça o que acontecer, não deixe Jesus. Não deixa Jesus. Não se afaste de Jesus. Não permita que nada entre no lugar de Jesus. Porque é a única certeza de que as promessas vão se cumprir. É quando nós permanecermos firmes na presença de Deus. Aconteça o que acontecer. Os dias podem ser bons, podem não ser, mas nós continuamos confiando em Deus. E qual é o segredo? Qual é a certeza de que nós confiamos em Deus? É porque nós não vamos desistir de buscá-lo. Nós não vamos desistir de orar. Nós não vamos desistir de esperar no Senhor. Então, essa é a certeza de que nós confiamos em Deus. As nossas orações estão sempre presentes na presença de Deus, estão sempre sendo enviadas para Deus, e eu tenho certeza disso, que é isso que Deus quer, é a nossa perseverança. Por que que sem fé é impossível agradar a Deus? Por quê? Porque a única condição para que nós possamos continuar buscando a Deus é através da fé. Quando a gente perde a fé, a gente recua. O que vai estar no seu coração é também receber aquela bênção, ir para sua casa feliz por ter sido presenteado. Não desiste, porque se você abandonar a fila, não tem nenhuma garantia que você vai receber alguma coisa daquilo que está sendo entregue. Eu já vi pessoas esperando numa fila por um prato de comida 3, 4 horas, e quando chegar no último momento ela não receber nada, mas até o último instante ela esperou, e depois ela abaixou a cabeça e saiu e falou assim: hoje não deu, mas outro dia vai dar. Isso é forte. Isso é forte. Hoje não foi minha vez, mas amanhã vai ser. A única esperança nossa é essa, é não desistir. Não foi esse ano, vai ser o ano que vem. Mas vai chegar a nossa vez. Vai chegar. Por isso que Deus, Ele disse, Ele não tem prazer naquele que retrocede. Porque aquele que retrocede desistiu da bênção, desistiu da vitória. Por esse, Deus não pode fazer nada, porque ele abandonou, ele desistiu, ele não deu crédito na promessa de Deus. Mas aquele que persevera até o fim, Deus tem promessa para ele, Deus tem honra para ele, e Deus tem milagre. Ainda que não seja dessa vez, mas vai ser de uma vez. Porque você pode não receber agora, não significa que você foi reprovada.
Não, pelo contrário, você foi aprovada. E tenha certeza absoluta disso, que Deus está vendo. Tudo Deus está vendo. Por isso, não desista. Aconteça o que acontecer, não deixe Jesus. Não abandone a sua promessa. Não desista da sua fé. Quem prometeu é fiel e justo para completar. Para te dar a tua vitória, para te dar a tua promessa. Amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te convido você para abrir a tua Bíblia no livro de 1 João. 1 João é você indo já lá para o finzinho da Bíblia. É os últimos livros, tá bom? Não é João, é 1 João. Você vai ver 1 Pedro, depois 1 João. Voltando de Apocalipse, o último livro, você vai ver Apocalipse, aí você volta, né? Aí você vai ver Judas, e aí você vai ver João 3, João 2, João 1 João. Tá bom? É isso mesmo, é muito fácil. Se eu falar assim, vai para o fim da Bíblia e volte. É o terceiro, você já vai estar em João, que é João 3, João 2 e João 1. 1 João. Todos já acharam, todos encontraram? Uma dica assim, quando é no meio da Bíblia, você já abre no meio da Bíblia. Quando é no começo, assim, o 3º ou 4º livro, aí você vai do começo para o fim, até chegar nele, é fácil, desfolhando um por um. E quando está perto do final, você vai no último livro e volta também desfolhando, que você achar ele rapidinho. Tá bom? Para a gente sempre estar aí conectado com a palavra de Deus e familiarizado com a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu achei que o louvor hoje foi tão rápido. Foi muito rápido. Mas glória a Deus por isso, amém? 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciados é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Somente até aí, depois nós continuaremos lendo mais uns versículos adiante, tá bom? Mas até aqui basta para que nós possamos falar com Deus e que Deus possa responder-nos. Amém? Eu já agradeço a Deus pela tua presença, pela presença de cada um que está nos acompanhando agora, que essa palavra possa ser importante na sua vida, que essa palavra ela possa ser
algo maravilhoso na sua vida, amém? Todos pecamos, todos nós temos cometido pecado, e carecemos da misericórdia de Deus, carecemos do sacrifício de Cristo, porque nós não podemos andar debaixo do pecado. É importante nós observarmos por que nós precisamos do sacrifício de Cristo, amém? Porque uma vez que nós cometemos erros, uma vez que nós pecarmos, o sangue de Cristo nos purifica, porque nós vamos nos redimir, nós vamos pedir a Deus que nos perdoe. Por que nós devemos pedir a Deus perdão? Porque nós não podemos andar com o pecado sobre nós, porque o pecado, ele nos afasta de Deus, amém? O pecado, ele rompe a nossa comunhão com Deus. Então é por isso que nós não podemos saber que estamos no pecado, saber que cometemos um erro, cometemos um pecado e não nos redimir dele, porque o pecado, uma vez nas nossas vidas, ausenta a presença de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não tem comunhão com as trevas. As trevas simbolizam pecados. Quem é que trabalha nas trevas? Satanás. Satanás é o pai da mentira, é dele que vem todo o pecado e toda a iniquidade e todas as transgressões. É Satanás que o tempo todo está investindo contra as vidas dos santos para tirar eles da presença de Deus. Então nós não podemos andar de comunhão com o pecado, não estar de acordo com o pecado, amém? Nós temos que rejeitar. A palavra de Deus fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? O que a palavra está falando? Sujeite a Deus, mas resista ao diabo, resista o pecado, resista esse mal que está tentando nos tirar da presença de Deus. Satanás, ele vai tentar o quê? Nos fazer pecar, porque ele sabe que o pecado nos afasta de Deus. Ele sabe que uma hora que nós cometemos um pecado, nós estamos abrindo as portas para ele entrar, e uma vez que ele entra, ele pode causar um estrago muito grande. Então todas as vezes que Satanás tentar nos fazer coisa errada, na verdade ele está procurando uma oportunidade para entrar nas nossas vidas, amém? Quando ele acha uma brecha, ele entra. É o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrio, né, e vigilante. O diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar, procurando alguém para destruir, para fazer sofrer, para fazer essa pessoa viver uma vida amarga sobre a face da terra. Porque Satanás, a semelhança do ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o que a palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, né? Sede sóbrio. Sóbrio, amado, é estar atento, é estar lúcido por tudo que está acontecendo à nossa volta. Está atento. Se você está vendo que alguém está se aproximando de você, e essa pessoa traz mentira, essa pessoa traz fofoca, essa pessoa está tentando te levar você a fazer coisa que Deus não agrada, então o que a palavra de Deus fala? Seja sóbrio, porque isso é uma armadilha, isso é uma emboscada, isso é uma estratégia de Satanás para entrar dentro da sua casa, entrar dentro da sua família e destruir com tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus. Então esteja o quê? Sóbrio. Esteja atento, vigia, vigia a sua boca, vigia os seus caminhos, as suas ações, presta atenção no que você está fazendo, né? Não ande na comunhão com o pecado. Você sabe que pecou, amado? É fato, todo pecado tem perdão. É só nós se arrependermos. O único pecado que não tem perdão, que a Bíblia diz, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É algo muito sério, amado, que não vai ter perdão, porque é rejeitar o Espírito Santo, é falar mal do Espírito Santo, é abominar o Espírito Santo, sabe, é se tornar inimigo
inimigo do Espírito Santo, e aí aquele que é inimigo de Deus, aquele que é inimigo de Jesus, aquele que é inimigo do Espírito Santo, amado, não tem, porque é os únicos que podem mudar a nossa história e podem nos salvar, é Deus, é o seu Filho e é o Espírito Santo. E se nós pecarmos contra eles, se nós levantarmos contra eles, nós estamos levantando contra a nossa própria vida, e nós não vamos ter aquilo que Deus quer que nós venhamos receber. Versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele, a parte de Deus, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há não há nele treva nenhuma. Então, o que precisamos entender, igreja? Nós precisamos entender: Deus é luz, e nele não tem treva nenhuma. Não há treva, quer dizer, não há pecado. Satanás não tem lugar nenhum em Deus que Satanás possa prevalecer. Não tem lugar nenhum em Deus que Satanás possa contaminar. Ele não tem como se aproximar de Deus. Por quê? Porque ele é treva, Deus é fogo consumidor. Não tem como se aproximar daquele que é luz. As trevas nunca conseguem chegar. Então nós precisamos entender isso de uma vez por toda, que Deus, ele é luz, e nele não há treva nenhuma. Não tem como Deus ter contato com as trevas. Aonde ele chega, tudo fica claro, o poder dele irradia, e tudo aquilo que faz parte de Satanás são destruídos automaticamente. Então isso nós precisamos entender definitivamente, que Deus, ele é luz, e nele não há treva, né? Deus é o que é? Deus é o que? Andar na luz é manifestar o caráter de Deus. E ele diz assim, ó: e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, se dissermos, igreja, presta atenção, igreja, em nome de Jesus. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque não tem como nós falarmos que somos filhos de Deus, filhas de Deus, que andamos com Deus, quando praticamos pecados. Pecado simboliza trevas, trevas simboliza o raio de ação de Satanás. Deus, ele é santo, ele é íntegro, ele é reto. Deus, ele é perfeito. São coisas totalmente opostas. Por isso, como Deus é luz e não há treva nenhuma, todos aqueles que andam com Deus também que são luz, e nele também não há trevas. E nele também não há trevas, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, amado. Muitos pensam que imagens de semelhança de Deus é esse rosto que nós temos, né? É esse corpo. Imagem é caráter de Deus, é o Espírito de Deus, é a personalidade de Deus. O homem se torna imagem e semelhança de Deus quando ele se une a Deus, sabendo Deus é santo, Deus é luz, não há trevas. Então como é que eu faço para me aproximar de Deus? Como eu me faço para Deus ouvir as minhas orações? Como eu devo fazer? Abomina aquilo que te afasta de Deus, rejeita aquilo que se coloca entre você e Deus, porque Deus vai ouvir as suas orações quando você reverenciá-lo, quando você respeitá-lo, quando você honrá-lo, ele como ele é. É assim que Deus nos recebe, é assim que Deus ouve as nossas orações. Então diz no versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, né? Andarmos praticando o pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Se
dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, e andarmos cometendo pecado, nós estamos mentindo, e em nós não está a verdade, porque a verdade é, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós não estamos andando nas trevas, isso é fato. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos em santidade. Quando o homem está em santidade, quando a mulher está em santidade, ele pode dizer assim: eu estou em comunhão com Deus, porque eu estou vivendo uma vida reta. E o homem que vive uma vida reta é o homem que tem paz no seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus falar que Deus é a paz que excede todo entendimento, significa que quando você está em comunhão com Deus, você tem paz. Não porque as coisas estão saindo como você quer, não porque as coisas estão dando certo, mas porque a paz que excede todo entendimento, ela está em seu coração. Então, por mais que a situação esteja desagradável, você mantém calma, você coloca Deus na sua frente, você confia em Deus, e sabe que Deus é poderoso para reverter aquela situação. Então você tem paz, você não entra em desespero, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Por isso é importante, a situação está difícil, entre em comunhão com Deus. E como eu faço, pastor, para entrar em comunhão com Deus? Abandone as trevas, deixa de praticar o pecado. Não deixa Satanás mais operar na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Abandona as ações de Satanás, se santifica, então você entra em comunhão com Deus, e aí você tem força para resistir todos os males que entram na sua vida, que se levantam contra a tua vida, mas você vai ter paz no seu coração. É você ter confiança, é você saber que a situação não está boa, mas você sabe que no final tudo vai dar certo. É você saber que se aquela situação não sair do teu jeito, mas que saiu do jeito de Deus, e Deus sabe o que faz, e sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe por quê, amado, que nós entramos em desespero muitas das vezes? Porque muitas das vezes com o nosso nervosismo, com a nossa irritação, com a nossa ansiedade, nós podemos estar declarando diante de Deus: Senhor, eu não gostei, não era assim que eu queria que o Senhor fizesse, não foi dessa maneira, Senhor, eu esperava uma outra coisa, Senhor, parece que isso vai me consumir, isso vai destruir a minha vida. Então tudo isso é sinal da falta, é sinal que está faltando a comunhão com Deus. Ele é a paz que excede todo entendimento. Então, vamos dizer assim, é aquela mãe que não tem nada para dar para os seus filhos hoje, mas ela faz alguma coisinha e fala assim: filha, vamos dormir, amanhã Deus vai preparar. Isso me fez lembrar uma reportagem em Manaus, que já era 2 horas da tarde, ninguém tinha comido nada, mas a mãe fez algumas coisinhas lá para os filhos ali, e não comeu nada, porque o único dava mal para os filhos. Aí o repórter perguntou: e que horas vocês vão comer? 7 horas da noite, mais ou menos assim, a gente vai comer. Olha como nós estamos vivos aqui. Que hora que vocês vão comer? 7 horas da noite. 7 horas da noite? E você já tem a comida? Não. Ué, como é que vocês vão comer 7 horas da noite se não tem comida? E se não aparecer, vocês vão dormir com fome? Vamos dormir com fome. Você está entendendo? É a pessoa que não tem nada para comer naquele momento, mas ela acredita que até 7 horas da noite Deus pode enviar alguém e trazer o alimento. Mas e se Deus não enviar? O outro dia, pode ser que Deus envie o outro dia, então a gente vai dormir com fome, mas no outro dia Deus pode prover. Amém? E é isso é paz com Deus. Deus, eu não sei,
até onde Deus está aprovando, até onde Deus está permitindo que isso vá. Mas o que é importante nós entendermos, que aonde Ele nos permitir ir, que nós possamos ir confiando nele. Agora, mais 7 horas da noite a gente come, mas e se não tiver 7 horas da noite, a gente come no outro dia. Você pode ter certeza, pode não ter comida, mas Deus vai nos sustentar até o outro dia. Nós vamos estar vivos, Deus vai nos fazer estar vivos até que venha a comida e nós possamos mais uma vez comer. Amado, tem pessoas que estão sendo sustentadas pela fé, e isso é a paz que excede todo entendimento. Quando essa paz falta, sabe o que é que faz? E eu já vi muito disso. É a mãe olhar para os filhos e falar assim: eu não posso ver meus filhos sofrendo. Mata os filhos e se mata. O pai não aguenta mais aquela situação. Foi o caso nessas mesmas reportagens, a mãe que abandonou, que foi 6 filhos, sumiu e deixou só nas costas do pai e desapareceu. Ela não aguentava mais aquela situação. Faltou a paz que excede todo entendimento. Se Deus está nos permitindo viver essa situação, então vamos viver. Quantos dias nós vamos viver? Eu não sei, mas até onde Ele quiser nos sustentar, Ele vai nos sustentar. Mas o que nós precisamos entender é que Ele é Deus, é que Ele é a paz que excede todo entendimento. E é disso que Deus se agrada. Deus tem prazer no sofrimento daquelas pessoas? Não. Deus tem prazer no sofrimento do justo? Não. Mas Deus, para nos dar algo muito maior, Ele nos permite que nós venhamos perder aquilo que muitas das vezes está nos atrapalhando a receber algo melhor. Eu vi uma vez uma pastora dizendo: você quer que Deus faça algo na tua vida, algo novo na tua vida? Joga o velho fora. Joga isso que não está servindo para a tua vida, lança fora, porque Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo novo, Deus tem algo abençoado para a sua vida. E muitas das vezes é isso. O que eu preciso para que Deus mude a minha história? Jogue aquilo que está impedindo Deus entrar com providência. Muitas das vezes as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões que nos acompanham há muitos e muitos anos, é que estão impedindo Deus de manifestar a glória dele na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos orando: Deus, eu estou te pedindo, eu já estou pedindo há tanto tempo. E Deus, eu estou ouvindo essas orações. Mas Deus, eu estou querendo que o Senhor faça até hoje, o Senhor não fez. Eu estou querendo fazer, mas lança isso fora. É isso que está me impedindo de entrar na tua vida e mudar a tua história. Lança fora, porque eu entrarei e assumirei aí o controle da sua casa, da sua vida, da sua família, e mudarei a vossa sorte. Foi isso que Josué falou para Deus: Deus, o Senhor nos disse que o Senhor me disse que estaria conosco, que me daria vitória. E por que nós fomos derrotados? E Deus fala: lança fora o que está no meio de vocês, que eu voltarei a trabalhar, eu voltarei a assumir o controle de vocês, vocês passarão a ter vitória. Mas lança isso fora. Amado, por isso que é importante nós falarmos com Deus. Deus, Senhor, ouve, Senhor, fala comigo. E Deus vai falar, mas pede para Deus: Deus, abre os meus olhos, meus ouvidos, a minha mente, o meu coração, para que eu ouça a tua voz, para que eu veja a tua obra, para que eu possa receber a tua palavra no meu coração, Senhor, e praticar. Porque Deus está falando: joga isso fora, lança isso fora, tira isso do seu caminho, porque eu quero andar no seu meio, andar com você, eu quero fazer parte da sua casa, da sua família, eu quero fazer parte da tua história, eu quero glorificar o teu nome, eu quero honrar o teu nome nessa terra. Mas abandona isso, e muitas das vezes nós estamos agarrados naquilo que impede o agir de Deus. E as nossas orações, o que adianta? Josué falando com Deus: Deus, o teu povo virou as costas para o inimigo, Senhor. E Deus fala: porque eu não estou no meio de vocês. Tem
coisas aí no meio de vocês, que enquanto tiver, eu estou fora. E Deus me faz lembrar agora em Apocalipse 3:20, se não me falha a memória: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. O que significa isso? Jesus está à porta querendo entrar, mas tem alguém dentro que não quer deixar ele entrar. Eis que estou à porta. Jesus estava falando, João está falando, através dessa revelação. Jesus estava querendo entrar na igreja, mas a igreja estava tão suja, tão cheia de coisa, que não permitia a entrada de Jesus. E Jesus querendo entrar, para andar com eles, para trazer paz, trazer alegria, para trazer resposta de Deus para a vida deles, para mudar a história deles. E assim Jesus está o tempo todo querendo entrar na nossa vida, querendo entrar na nossa casa, mas não tem espaço para Ele. E quando vai ter espaço? Quando eu ouvir a voz de Deus e abandonar aquilo que é impedimento para Deus. O que impede? O que impede a ação de Deus na nossa vida, amado? Pecado. Pecado. Presta atenção o que está acontecendo na sua vida, dentro da sua casa. O que você chama isso que está na sua vida? O que você chama isso que está no seu coração? O que chama isso que está nos seus sentimentos, no seu pensamento? Qual é o nome que você dá para isso? Nas suas ações, o que está acontecendo dentro da sua casa, qual é o nome que você dá para isso? Se o nome que você dá para isso é perdão, Pai, porque eu estou pecando, é isso que separa você de Deus, é isso que está impedindo o agir de Deus. Mas deixa eu falar algo aqui, e maravilhoso e importante para a sua vida. Coisa maravilhosa. Deus, Ele não pode operar na sua casa, mas Ele pode operar na sua vida. Deus não mudou a história daquele povo na época de Noé, mas mudou a história de Noé. Deus não pôde salvar aquela multidão, mas salvou Noé. Deus não pôde mudar a história de Sodoma e Gomorra, mas Deus salvou Ló. Presta atenção, a salvação é individual. Eu quero que Deus mude a minha casa, mas ainda que Ele não mude minha casa, mas eu quero que Ele pelo menos mude a minha vida. E cada um de nós, Deus pode não salvar todos, mas Deus vai salvar todos que nele confiam. Todos que têm comunhão com Ele, Deus vai salvar. Mas a minha casa, pastor, todos têm comunhão com Deus. Glória a Deus, porque toda a tua casa será salva. Ah, pastor, nem todos da minha casa dá glória a Deus, mas continue você dando glória a Deus. Continue você dando glória a Deus. Continue você exaltando o nome de Deus, porque Deus salvando você, Deus mudando a tua história, através da sua vida, Deus pode alcançar toda a tua casa. Então não desista. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Versículo 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é sério. Isso é sério, irmão. Deixa eu falar algo aqui na tua vida. Olha o que Deus falou. Presta atenção.
Você que está querendo que Deus faça algo na sua vida. Mas Deus, para fazer algo na tua vida, Deus quer saber de você, se você está disposta a tirar o que está na sua vida. Às vezes nós estamos querendo que Deus trabalhe na vida de um, na vida do outro, na vida do outro, na vida do outro. E Deus quer trabalhar. Mas tem algo na sua vida que está impedindo o agir de Deus na vida dessas pessoas. E eu falo para você, isso é sério e real, como Deus é vivo. Isso é muito sério. Você sabia o que aconteceria com Noé, com aquela família de Noé, se não fosse Noé? Não escaparia ninguém. Se não fosse Ló, o que aconteceria com as suas duas filhas? Não escaparia uma também. E tantos casos que Deus ali honrou os demais por conta daquele que ficou firme na presença de Deus. Foi o que Deus falou ali através de Paulo para aquele carcereiro: será salvo tu e a tua casa. Você crê? Eu creio, Senhor. Então será salvo tu e a tua casa, porque você hoje recebeu Jesus no seu coração, e Jesus, através da sua vida, vai entrar dentro da sua casa e vai salvar um por um. Então é importante que nós entendamos de uma vez por toda: Deus, Ele é luz, e nele não há treva nenhuma, e aquele que tem comunhão com Ele não pode andar na prática do pecado. Não pode. Não pode. Por quê? Ele fala no versículo 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós andamos em comunhão um com o outro, então o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Presta atenção. E aí, o seu amor, e aí a sua comunhão com Deus é clara, porque quem se aproxima de Deus, quem obedece a Deus, quem anda em comunhão com Deus, ele sabe tratar bem as demais pessoas, ainda que as pessoas não o tratem bem, ainda que você olhe na sua vizinhança, ainda que você olhe dentro da sua casa, no meio da sua família, e as pessoas não são muito simpáticas com você, mas ainda assim você tem paz com todos. Talvez você não esteja andando com todos eles por algum motivo, mas que isso não tira a sua paz com Ele, que isso não te afasta. Quando tiver oportunidade, você vai conversar normalmente, e se eles precisarem de você, você vai orar pela vida dele, e se ele precisar da tua ajuda, você vai ajudar ele. Por quê? Porque em você há paz no seu coração, você tem comunhão com todos, ainda que todos não tenham comunhão com você, ainda que nem todos gostem de você, mas o Espírito que está em você faz com que você tenha paz com todos. Você não quer guerra com todos. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vem para a terra, a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Presta atenção, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, mas todos aqueles que vieram até ele, receberam da parte dele o poder de Deus. Sabe por quê? Porque ele era a paz. Deus é a paz que excede todo entendimento, e Deus estava habitando pelo Espírito Santo no coração de Jesus. Por isso alguém o perseguia, alguém o ofendia, mas alguém pedia ajuda, mas alguém pedia socorro, e não era por causa daquele, por conta daqueles que o perseguiam, por conta daqueles que o rejeitaram, que ele ia maltratar aqueles que pediam ajuda. Não, mesmo ele sendo perseguido e maltratado, mas quando alguém vinha: Jesus, eu creio no Senhor, recebia a palavra de Deus e era salvo. Aqueles que falavam: Senhor Jesus, cura minha filha, cura o meu filho, cura, Senhor, me cura, ele liberava sobre a vida
todos aqueles que o pediam, ele atendia. Mesmo ele sendo perseguido o tempo todo. O que eu quero dizer para você? O mundo não é bom, o mundo não é agradável. Do mundo nós não podemos esperar nada do mundo, não podemos esperar coisas boas. Mas tem vidas nesse mundo que Deus quer que através de nós eles sejam alcançadas. E para isso você precisa estar em paz com Deus. Porque muitos vão te perseguir, muitos vão virar as costas para você, mas alguém vai chegar para você e dizer: posso andar com você? Eu quero andar com você. E para você receber esse pedido, para você ajudar essa pessoa, você precisa estar em paz. Era isso que Jesus estava fazendo. Mesmo ele foi sendo rejeitado, mas ele disse assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos quanto me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mesmo ele sendo rejeitado, mas ele não rejeitou aqueles que pediram socorro, aqueles que creram na sua palavra, aqueles que o receberam. Se uns rejeitaram, outros o recebeu, e aqueles que o receberam foram todos abençoados. Então é isso que significa: Deus é luz, nele não há trevas. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus quer mudar a nossa história, mas tire essa cicatriz, tira essas marcas que está impedindo a glória de Deus. O senhor não sabe, pastor, eu já fui muito ofendida, eu já fui muito machucada, eu já fui muito perseguida. Você já foi, mas tem gente que nunca te ofendeu, tem pessoas que nunca te maltratou, e eles querem andar com você, eles querem ser o teu amigo, tua amiga, eles querem ser teu irmão, eles querem fazer parte da sua história. Então abandona a cicatriz, abandona os que te ofenderam, deixa de lado aqueles que não vão somar a tua vida, mas olha para frente, que tem alguém precisando de você. Seja aí um canal de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, seja uma bênção na vida daqueles que precisam de você. Jesus deixou claro: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam. E eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que não precisam de salvação, eu vim para a casa, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqueles que não precisam de Deus, amado, que eles continuem o caminho deles. Aqueles que não precisam de médicos, que continuem seus caminhos. Mas aqueles que precisam, Jesus diz: eis-me aqui. É por isso que nós temos que estar em paz. Eu não posso trazer os problemas que surgem no meu dia para dentro da igreja. Vocês não precisam dos meus problemas. E glória a Deus, porque eu fui uma pessoa sempre assim, que eu não levava para o meu trabalho, como eu não trazia do meu trabalho para a minha casa. Os meus problemas do trabalho ficavam lá, os problemas de casa ficavam em casa. Porque ninguém tem culpa dos meus problemas. Os problemas do meu trabalho, minha família não tem culpa. O problema da minha casa, os meus colegas de trabalho não tem culpa. Então nós precisamos estar sempre em paz. Se alguém te ofendeu, você vai ficar chateada, você vai ficar triste, mas fique em paz, porque tem alguém que vai fazer você ficar feliz. Quantas vezes depois de um dia tão difícil, depois de um dia de tanta guerra, você chega em casa e vê um filho sorrindo, um abraço de um filho, um abraço da esposa, um abraço do esposo. Amado, eles não merecem a nossa guerra lá fora, eles não merecem sofrer pelo mal que sofremos lá fora. Em nome do Senhor Jesus, não compartilhe isso com eles, mas compartilhe aquilo que está dentro do seu coração. Os meus problemas ficaram lá e não dentro do meu coração, porque você quer saber aonde que você vai, o mal vai, quando ele consegue atingir o teu coração. Aí os problemas do teu trabalho vai para dentro da tua casa, os problemas da tua casa vai para o teu trabalho. Sabe por quê? Porque ele está dentro do teu coração. Mas se a paz que excede todo entendimento está no teu coração, aonde o mal se levantar, ele cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Aonde ele se levantar, ele vai ficar, e ele vai ter que ser resolvido lá. O problema do trabalho é para ser resolvido lá, o problema dentro de casa é para ser resolvido em casa. Nós já aprendíamos com nossos ancestrais, com nossos pais, que roupa suja se lava em casa. Não é isso?
Assim, roupa lá no trabalho também se lava lá também, não mistura uma coisa com a outra. E Jesus não misturava. Por isso que Jesus foi Jesus, é Jesus e é segundo o coração de Deus. Porque Jesus não misturava. Não é por conta daqueles que o rejeitaram que ele voltou para os céus. Imagina se a hora que ele chega e olha para a terra, e todos eles rejeitando, e ele pegasse, pai, estou de volta porque me rejeitaram. Deus falaria como falou para Elias: Elias, não todos se rejeitaram não. Eu conservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Vai, eles vão ser com vocês. Amém? Então nós temos que entender isso. Se um não nos fez bem, tem pessoas prontas para nos fazer bem. Tem pessoas do outro lado querendo nos receber. E eu falo uma coisa para você diante de Deus: se os nossos parentes virar as costas para nós, as pessoas que nós não conhecemos vão nos receber e nos abraçar. A palavra de Deus fala: ainda que uma mãe que amamente o seu filho o abandone, Deus não abandonará. Então, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos cometemos pecados, amados. É por isso que todos nós temos que refletir a respeito da palavra de Deus e das nossas atitudes. Será que as nossas atitudes, as nossas ações estão de acordo com a palavra de Deus? A palavra de Deus está concordando com as nossas ações, com a nossa forma de vida, com aquilo que está saindo da nossa boca? Porque se ela não está concordando, amado, é preciso nós desvencilharmos disso. Quanto mais rápido, melhor. A palavra de Deus fala que não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não permita, significa isso, que o sol está indo embora, e é hora de você se consertar. É hora de você se acalmar, de você se aquietar. O sol não vai esperar, ele está indo embora. Então tenha pressa de entrar no conserto, de endireitar essa situação, para que a hora que você deitar no seu travesseiro, a hora que você for descansar, você esteja em paz. E eu vou falar para vocês como isso é real. Como isso é real. Você está discutindo com alguém que te chateou lá fora, meia hora depois, uma hora depois, você está falando: Deus, me perdoa, Senhor, deixa isso para lá, quero saber mais disso. Irmão, como isso é verdade, como isso é real. É questão de tempo, você já está entrando num concerto com Deus, porque Deus está falando assim: abandona a tua ira, deixa o teu furor, para que Deus possa continuar operando na sua vida. Deu errado, Deus está entrando com conserto. A situação não está saindo boa, calma, Deus está trabalhando. Isso vai ter um final feliz. Mas é preciso que você lance isso fora. Isso que atrapalha o teu andar, isso que atrapalha o agir do Espírito Santo, tira o mais rápido possível, que é para você ter, para que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que a palavra de Deus está falando? João está falando aqui, né? Olha, confesse os teus pecados, porque quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Deus é poderoso. Você errou, amado, se arrepende, pede perdão para Deus, se reconcilia com Deus, tira essa tristeza, tira essa chateação, essa ira, essa raiva do teu coração, porque ela precisa sair rápido para que Deus continue operando. Você está intercedendo por alguém: meu Pai, olha, alcança aquele homem que está lá no hospital, Senhor, tira ele daquele coma, tira ele daquela doença, Senhor meu Deus, cura essa pessoa, Senhor meu Deus, oh Senhor, responde. Só que você está orando de uma maneira errada, porque a tua oração, ela não pode ser ouvida, porque ela tem que sair do seu coração, e o seu coração está sujo.
Então a tua oração é da boca para fora, é só som que está saindo. Você está pedindo para Deus tirar alguém que está em coma, e você está morrendo, porque dentro do seu coração tem raiva, tem rancor, tem ressentimento. O pecado está alojado dentro do seu coração, as trevas estão dentro do seu coração, e a oração que você está falando é da boca para fora, porque ela não tem poder sobre a tua vida, e muito menos na vida daquele que está orando. É você querer limpar a roupa de alguém com a mão suja. Alguém com a mão suja chegar aqui no seu cabelo e falar assim: deixa eu tirar a sujeira que está aqui. Você olha para a mão da pessoa, não, pelo amor de Deus, vai piorar. Vai piorar. Porque o que limpa algo que está sujo? É algo que está limpo. O limpo limpa o sujo. Mas um sujo não pode limpar outro sujo. Então presta atenção. Por isso que é importante que nós entendamos que em Deus não há trevas. E aquele que diz que anda em comunhão com Deus e está nas trevas, quer dizer, está com pecado, vivendo com pecado, é mentiroso. E nele não está a verdade. E se nas nossas vidas está operando a mentira, se em nós não está a verdade, como é que Deus vai ouvir as nossas orações? Como é que Deus vai ouvir o nosso clamor? Presta atenção. Jesus orou para Deus em nosso favor. Pai, cuida deles, não deixa que nenhum mal aconteça com eles. Quem era Jesus Cristo? Filho de Deus, santo, puro, imaculado. Quem é o nosso intercessor diante de Deus, entre Deus e nós? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Santo e puro. Quem é aquele que intercede por nós, que nos ensina, que nos consola? O Espírito Santo, santo, puro. Então nós temos que ter cuidado, porque as nossas orações, ela precisa vir do nosso coração. Ela tem que ser verdade. Ela tem que ser sincera. Não é algo emocional, é emotivo. A pessoa está vendo o ente querido morrendo e ele entra em desespero. Aí depois que aquela pessoa morre, aí fica procurando um culpado. Olha só, orou para aquela pessoa receber a cura. E ali está se derramando, pedindo a Deus: Deus, salva, morreu. Aí acabou de morrer, a culpa foi sua. A culpa foi sua. Se não fosse você, ele não teria morrido. Presta atenção, aquela oração que ela está fazendo era mentira, não tinha valor nenhum, porque dentro dela havia coisa suja, havia sujeira, havia ressentimento, havia mágoa. Ela queria culpar alguém. E digamos, e se aquela pessoa vivesse pela misericórdia de Deus, ela viraria para o outro e diria assim: está vendo? Não adiantou nada você orar contrário, não adiantou nada, a sua oração caiu por terra. Você está entendendo? Sujeira dentro do coração. Amado, isso é sério. Um dia eu orei, eu já contei esse testemunho aqui, mas Deus me faz lembrar. Orei pela minha filha, 10 anos. E tinha pessoas que chegavam para nós na cara dura: mas vocês não têm fé? Então por que a sua esposa não fica grávida? Aí quando foi um dia, depois de 10 anos, minha esposa ficou grávida. Aí um irmão chega para mim e diz assim: agora vai lá, irmão, fala para aquele fariseu lá o Deus que você serve. Eu falei: não, de jeito nenhum. A minha filha é para a glória de Deus, não é para mim provar fé para ninguém. Deus me deu a minha bênção, é para me glorificar o nome dele, não é para me provar para ninguém que eu tenho fé. E olha, eu era novo no Evangelho, amado, mas aonde está o Espírito de Deus está a liberdade. Nós não somos escravos de sentimento, de ressentimento, de mágoa, de rancor, de ódio. Isso não tem poder na vida de um homem, na vida de uma mulher. Passou. Eu preciso estar em paz para glorificar a Deus.
Aquilo que Deus está me dando não é para mim afrontar as pessoas, é para glorificar o nome de Deus. Amado, presta atenção, tira a sujeira para que Deus possa liberar o novo sobre a tua vida. Tira as barreiras, impedimentos, porque Deus quer trabalhar, mas é preciso que as trevas saiam do nosso coração para que o Espírito Santo de Deus tome lugar. Vai lá e diga para aquele fariseu lá, em nome de Jesus, da minha boca ele nunca vai ouvir isso. Um dia ele vai ver, sem eu falar nada, o que Deus fez na minha vida. Só isso, filho. Deus é mais. Sabe o que significa? Temor e tremor. Não receba nada de Deus para mostrar para ninguém. Para ninguém. Receba para dizer: Deus, obrigado porque o Senhor ouviu as minhas orações e mudou a minha história, Senhor. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu quero bendizer o teu nome por todos os dias da minha vida. O que o Senhor fez para mim, Pai, é algo muito maravilhoso, Senhor. E isso me faz cada dia mais eu reconhecer o teu poder, o teu amor e a tua graça sobre a minha vida. Versículo 10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Se nós dissermos que não temos pecado, estamos fazendo Deus mentiroso, porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eles foram separados da glória de Deus. Esse pecado que vem lá em Adão, através de Adão entra o pecado sobre a vida do homem, mas em Cristo Jesus o pecado é aniquilado. Por isso que todos os homens pecaram. Então todos nós precisamos nos arrepender. Todos. Pastor, mas eu não tenho pecado. Tem que sim, amado. Se você disser que não tem pecado, que não precisa de se arrepender, não precisa se converter, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus diz que eu pequei e preciso me arrepender, e que todos pecaram e precisam se arrepender. E se você disser que não tem pecado, você está fazendo Deus mentiroso. E a verdade não está em você. Você está entendendo? E fala no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Capítulo 2, versículo 1, guarda esse capítulo, esse versículo para o resto da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O que Deus está falando? Eu vejo muitos irmãos dizer assim: todos nós somos pecadores. Amado, isso dá um nó na minha cabeça tremendo. Sabe, é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Quando alguém diz assim: todos nós somos pecadores, e o rapaz está pregando a palavra de Deus. E o rapaz está pregando a palavra de Deus. Porque se nós somos pecadores, não temos comunhão com Deus. Porque Deus é santo. Deus é íntegro, Ele é reto, Ele é luz. Todos aqueles que se apresentam diante dEle têm que ser luz. As trevas não têm comunhão com Deus. E quem é pecador está nas trevas. Pastor, mas o senhor não comete pecado? O senhor não comete erro? Sim, eu estou falando para você que eu não cometo. Mas o pecado meu é justificado pelo sangue de Cristo. Ele não faz parte da minha vida. E como eu disse, se eu cometi um erro, chego dentro de casa: Pai, me perdoa. Davi, quando ele adultera com Betseba, e Natã vem à casa dele, e Natã revela tudo o que ele fez ali em oculto, e Natã revela para ele: mas Deus também já te perdoou, mas a espada vai cortar grandemente dentro da tua casa. Só que Deus já perdoou. Você
está entendendo? Por que perdoou? Porque sem perdão não há salvação, mas há consequências pelo nosso erro, mas ele precisa ser perdoado, e Deus só vai perdoar quando nós somos verdadeiros. Quando você pisa no pé de alguém, você fala, desculpa, foi sem querer, isso foi verdadeiro. Você foi verdadeiro, o significa que você não vai fazer isso mais. Desculpa, foi sem querer, eu estava distraído, eu estou distraído e eu pisei sem querer, desculpa. Não houve maldade, e por isso você não vai voltar mais, fazer isso mais. Então está desculpado, está perdoado. Então, uma coisa é você pisar no pé de alguém, e outra coisa é você sair propositalmente, ir lá e pisar. É bem diferente. E quando a pessoa dá um outro vacilo, você vai lá de novo e pisa novamente. Isso é maldade. E contra a maldade, aí é que é onde que mora a história. É isso que faz ser uma pessoa maldosa. Alguém, quando machuca alguém sem querer, isso não constitui ele como maldoso. Ele machucou sem querer. Eu posso machucar meu filho, minha filha. E filha, desculpa, foi o pai fez sem querer, o pai não viu. Isso não me constitui como maldoso. Porém, eu machuquei, mas eu não vou machucar mais. Mas se eu maltrato os meus filhos, aí já é maldade. Então o pecado não é pelo fato de você cometer um erro, uma transgressão, é você viver na prática. Então eu cometi um erro, mas eu creio que Deus já me perdoou, e o Espírito Santo de Deus já está operando na minha vida. Agora você quer ver uma situação quando você está em pecado? É o camarada que trai a mulher dele, né? E hoje está vivendo com ela, com a mulher que ele traiu, ou está constantemente saindo com ela. As trevas estão na vida deste homem, e não está em comunhão com Deus. Por quê? Porque ele não cometeu um erro, ele está vivendo do erro, ele está na prática do erro. Enquanto ele estiver na prática daquele erro, ele está vivendo sob as trevas, e ele não tem comunhão com Deus. É o que a palavra de Deus diz. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é que Jesus fala aqui carinhosamente comigo e com você, capítulo 2, versículo 1, filhinhos, ele está falando, filhinho meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Peça perdão, confesse, porque Ele é o nosso advogado, Ele vai te perdoar. João está falando, filhinho, leve o seu pecado a Jesus Cristo, e peça perdão, que Ele é fiel e justo para te perdoar. Não carregue isso sobre a sua vida. No versículo 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelo mundo inteiro. Ele é a propiciação, Ele é sacrifício vivo, Ele é aquele que sacrificou. Sabe o que é sacrificar? É oferta, é alguém que leva a oferta em favor de algo. Jesus se sacrificou, se ofertou a Deus em favor da nossa libertação. Nós hoje somos livres por conta da propiciação pelos nossos pecados. Nós somos hoje, graças a Deus, santos e salvos pelo sacrifício de Cristo. É esse sacrifício aqui, é aqui que Jesus muda a nossa história. É quando Ele entrega a sua vida em sacrifício santo para Deus, ofertando a Deus em favor da nossa libertação, em favor da nossa salvação. Então Jesus recebe, Deus recebe aquele sacrifício, Ele recebe aquela oferta como recebeu a de Abel. Isso significa que a nossa salvação está garantida por esse sacrifício. Hoje nós não somos mais escravos, nós somos livres, porque Jesus ofertou a Deus, se ofertou a Deus, e Deus recebeu a sua oferta. É por isso que hoje eu e você somos livres. O pecado já não faz mais parte das nossas vidas. Nós não somos pecadores, podemos até cometer pecado, mas hoje nós temos comunhão com Deus, e a paz que excede todo entendimento está no nosso coração, amado.
Você pode falar assim, mas a nossa natureza é pecadora, porque viemos de pai e mãe. A nossa natureza, amém? É como você pegar um animal dentro de casa, coloca dentro de casa, ele vai dormir na sua cama, ele vai comer e beber, ele vai andar ali com você. A natureza dele como dizer assim, é brava, é lá do mato, mas ele foi criado num convívio onde não tem motivo dele ser agressivo, então ele vai ser dócil. Mas a natureza dele, ele é bravo. Se um dia ele tiver que voltar para o mato, ele vai ficar feroz novamente, porque aquela é a natureza. O que significa, nós somos santos em Cristo Jesus, mas se nós nos afastarmos de Jesus, a nossa natureza é pecadora. Vamos voltar a fazer as práticas rudimentares que fazíamos antes de conhecer Jesus. Por isso é todo o cuidado que nós temos que ter, porque em Deus nossos pecados estão perdoados, nós somos livres, não somos mais escravos, nós temos comunhão com Deus, a verdade está em nós, as trevas não fazem mais parte da nossa vida. Mas se a deixarmos Jesus, se deixarmos Deus, se abandonarmos a sua palavra, voltamos para a nossa vida natural. E aquela pessoa que estava pregando na palavra de Deus, hoje vive em prostituição, hoje está se prostituindo, hoje está roubando, está matando, e alguém olha e diz assim, mas esse homem não é um pastor, mas esse homem não era um pregador da palavra, e ele fez isso, ele acabou com a família dele, abandonou a família dele, e hoje vive aí uma vida promíscua. É a porca lavada que voltou a revolver-se na lama. Amém? Estava limpinha, mas a natureza dela é revolver na lama. Ela teve a oportunidade e voltou para a lama novamente. Então presta atenção, em nome do Senhor Jesus, nós somos santificados em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é poderoso para nos purificar de todos os pecados. Amém? E no versículo 4 diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Amém? Então a palavra deixa muito bem claro, aquele que está nele e anda nas trevas, anda no pecado, ele é mentiroso. Amém? Mas aquele entretanto que guarda as suas palavras, e nela é aperfeiçoado, o amor de Deus está nele. Nisto sabemos que estamos nele. Como nós sabemos que estamos em Deus? Quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Amém? Amado, em nome do Senhor Jesus, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós precisamos nos esforçar, precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para ser luz, e as trevas não têm mais poder sobre as nossas vidas. Errar, não se escandalize, você está nessa terra, nós estamos nessa terra, estamos sujeitos a falhas. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito a falhas, mas se redimia em Deus. Davi era um homem que falhava, mas chegava diante de Deus e se consertava diante de Deus. Ele não era um pervertido, ele não era pecador, ele não era um malfeitor, ele era um coração segundo o coração de Deus. Ele era alguém que Deus amou, mas nos seus erros Deus disciplinou, e quando Deus disciplinou, ele se arrependeu, ele pediu perdão para Deus, e Deus o recebeu, ele pagou, porque tem a passagem que ele fala, melhor é cair nas mãos de Deus, do que na mão dos homens, porque Deus é grande em misericórdia e em perdoar. Amém? Caia na mão de Deus, o que Deus fizer, sustente. Errou, filha, Deus vai te corrigir, mas chore nos pés do Senhor, porque o mundo é perverso e no mundo não tem salvação. Ele vai nos machucar, nos maltratar e nos jogar nos lixos, mas Deus vai nos corrigir, Deus vai nos disciplinar, vai nos purificar e levar para junto dele, para a glória de Deus. Amém? Essa é a diferença entre um e entre o outro. E diz assim ainda, para nós finalizarmos: aquele que diz que permanece nele, e esse deve também andar como ele andou. Amém? A nossa referência quem é? Jesus Cristo. Simples assim.
Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, amigos de Deus. Jesus era o tempo todo perseguido, mas ele estava atento àqueles que estavam pedindo socorro, aqueles que queriam serem salvos, aqueles que queriam obedecê-lo, servir a Deus. Havia um monte falando, ofendendo, maltratando, perseguindo, mas Jesus estava olhando para aqueles que precisavam da presença dele, que precisava ser alcançado pelo poder de Deus. Então ele diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como Jesus, como ele andou. Então, amado, a nossa referência é Jesus Cristo. Olha para Jesus, olha para Jesus, presta atenção, se a vida que você está levando é a vida que Jesus quer para a sua vida, é isso que Jesus, é dessa forma que Jesus andava. Presta atenção, olha para Jesus. Senhor, como é que o Senhor se comportaria diante disso? Há muitos anos atrás, nós alugamos essa casa. Quando voltamos para cá, a casa estava toda detonada. Era água cortada, luz cortada, era telefone cortado, tudo. E o rapaz que estava aqui mudou. E aí eu fiquei muito valente, muito nervoso, fomos atrás, foi um tempo, não consegui muita coisa. Eu cheguei para essa aqui e falei: sabe de uma coisa? Nós demoramos muito para chegar até aqui, e não vamos permitir que alguém tire aquilo que Deus nos deu. Deixa para lá, deixa na mão de Deus. E eu ainda falei assim: Ele não nos deve mais nada. Amém? Amado, o Espírito Santo de Deus nos faz isso. Mas deixa para lá, mais é o que Deus tem para você do que aquilo que tiraram de você. Não permita que alguém que não tem comunhão com Deus, de alguém que não tem uma vida reta, de alguém que não é honesto, tirar aquilo que Deus fez com você, mudar o teu caráter, mudar a tua personalidade, destruir a sua casa. Não permita. No primeiro sinal que Deus mostrar para você, esquece, deixa, porque você vai ver a glória de Deus. E amado, eu não perdi foi nada. Deus fez grandes coisas na nossa vida, e sempre foi assim. Amado, não deve mais nada. Já emprestei dinheiro assim, até um preço alto. E chega a olhar para minha esposa e fala para ela assim: faz o seguinte, deixa para lá. Você não tem ideia o que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O versículo 7 diz assim: amados, não vos escrevo mandamentos novos, senão mandamentos antigos, o qual desde o princípio tiveste. Esses mandamentos antigos é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não saberá onde vai, porque as trevas lhe cegará os olhos. Entenderam? Entendeu, meu irmão, minha irmã que está acompanhando agora, em nome do Senhor Jesus, de algum lugar? Preste atenção. Versículo 8 ao 11 para a gente finalizar. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, está livre para andar em paz. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não sabe para onde vai, porque o pecado, trevas é pecado, o pecado cegou-lhe os olhos. Amém? Aquele que odeia seu irmão, ódio. Uma pessoa que tem ódio,
é uma pessoa que tem a ausência do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo de Deus não tem ódio, tem amor. O amor de Deus é aperfeiçoado nele. Ele não tem espaço para ódio, para raiva, para rancor, porque aquele que odeia é aquele que ainda está nas trevas, e as trevas o cegou. Esse pecado do ódio, da raiva, da ira, do rancor, do ressentimento o cegou, e ele não sabe para onde vai. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso, não aceite na sua vida quando alguém apontar o dedo, mas você não é pecador. Você pode chegar e falar diante de Deus: eu não. Eu não. Ah, mas você não comete pecado? Opa, sim, sim. Mas todos os meus pecados já estão perdoados, porque eu tenho um advogado diante de Deus, que intercede por mim, como João está falando no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se você, ainda que você peque, lembre-se, tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Confesse a Ele o seu pecado, que Ele é poderoso para te perdoar. Amém? Não ande com esse pecado, porque a luz está sobre você, e você não vai tropeçar. Você, por onde você andar, os caminhos vão estar abertos, e em nome do Senhor Jesus haverá paz e alegria no teu coração. Amém? Quem está nas trevas é aquele que está no pecado. As trevas o cegaram. O ressentimento, a mágoa, a tristeza, a angústia, a dor, o cegaram. Tudo que ele consegue ver é só coisa errada. Você quer perguntar para uma pessoa que anda nas trevas? Ele não consegue enxergar nada. Tudo está errado diante de Deus. Tudo está errado. Para um homem de Deus, para quem anda na luz, tudo está claro. Pastor, calma, vai dar certo. Vamos orar. Deus tem resposta. Nós temos promessas. Uma vez eu vi um pastor pregando, e na hora da pregação ele estava correndo um risco de vida. Tinha alguém ameaçando, tentando tirar a vida dele. Aí ele lembrou que aquele que tem promessa não morre antes que a promessa se cumpre. Ele falando isso, aí lembrou que tinha uma promessa que Deus havia feito que ainda não se cumpriu. Então ele falou assim: eu tenho certeza que eu não vou morrer. Veja bem, ele lembrou da promessa na hora daquela ameaça, e na hora daquela ameaça ele lembrou da promessa, e lembrou que quem tem promessa não morre. Ele fala: não cumpriu, significa que eu não vou morrer. E ele continua até hoje pregando a palavra de Deus. Amém? Então acredite nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira do seu coração: ah, pastor, mas você não estava no meu lugar. Eu não, mas Deus estava com você. Aleluia. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passo na minha casa. Eu não, mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Deus sabe. Então, amado, eu nem preciso saber o que passa na sua casa, nem no seu coração, porque Deus já sabe tudo. Não é eu que vou mudar a tua história. Quem vai mudar a tua história é quem sabe da tua vida, desde o começo até hoje. Deus sabe desde o seu nascimento, todo o caminho que você fez até hoje. Nada passou desapercebido dos olhos dele. E ele sabe como vai terminar essa história. E é ele quem tem o poder e a autoridade para fazer o que ele bem quer sobre a sua vida. Não vai ser eu. Então, a única pessoa que precisa saber de tudo que se passa com você é Deus, e Ele sabe. Amém? Então, vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, boa noite. Finalizando aqui em nome do Senhor Jesus, fica com essa mensagem nessa noite, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5, amém? Que essa mensagem tenha falado com os irmãos nesta noite poderosamente, e em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, qualquer que seja o tempo que você se deparar com esse vídeo, que Deus venha falar poderosamente ao teu coração em nome do Senhor Jesus, mas toma posse da verdade. Se informe, porque o Espírito Santo de Deus, que revela a verdade, vai falar tudo ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão aqui compartilhando conosco. Estamos no YouTube, lá dá um joinha, compartilhe, amém. Quero também agradecer, pelos irmãos que orou pela vida do irmão Valdir. Graças a Deus ele levou alta, ele está em casa,
agora vai fazer fisioterapia e vai voltar a andar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Estamos continuando ainda a orar pela Zilda, né? Em nome do Senhor Jesus, que a igreja continua. Estou orando pela Selma também, com problema de câncer, né? Que entrou aqui no Face pedindo oração. E tem muitas pessoas também pedindo oração. Não vou dar o nome de todos, né? Porque é muita gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então fique ligado. Compartilhe. Dê um joinha. Leva essa palavra para aqueles que estão no hospital, numa cadeia, num presídio, que está na rua. Às vezes está em casa, querendo tirar a sua vida. Compartilhe, manda esse vídeo para que as pessoas sejam tocadas. Porque um dia alguém orou por você, mesmo sem você saber, alguém orou. Então nessa noite, né, eu quero agradecer a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o pecado quebra a comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos leva para Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos agradecer. Senhor Deus e querido Pai, eu já te agradeço, meu Deus, pela tua presença, Senhor, pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo e dos teus anjos, Senhor, que estão trabalhando em nosso favor. Quero agradecer por cada um que está aqui nesta noite, Senhor, pela minha vida, Senhor Jesus, pela minha casa. Quero agradecer, Deus querido, por aqueles que estão nos acompanhando agora em algum lugar, Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe o que está se passando no coração de cada um, Senhor. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que sabe, que pode todas as coisas, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus, o Senhor que sonda os nossos corações, meu Deus, traz paz, traz alegria, traz o consolo e o refrigério, Senhor, a este homem, a esta mulher, a esta família, Pai, a esta pessoa, Pai. Tira esse desespero, tira essa ansiedade, essa mágoa, essa tristeza. Meu Deus, não permita que o pecado, Senhor, ó Deus, venha destruir essas vidas, Senhor, mas que o arrependimento, Senhor, venha mudar a história dessa família, Pai. Que eles venham aprender, ó Deus, tirar o velho, Senhor, para que o Senhor possa liberar sobre as nossas vidas o novo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é a boa nova. Seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui e em todos os nossos corações e em todo lugar. Assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E declara assim comigo: se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós, que todos digam amém, Jesus, e graças a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Deus abençoe os teus filhos, as tuas filhas, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, aqueles que chamam pelo teu nome. Obrigado, Deus, pelo milagre da vida, por mais essa oportunidade. Senhor, eu te amo, Senhor, e eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os seus filhos te sirvam por todos os dias, hoje e sempre, amém.